Fala galera, tudo bem? Meu nome é Bruno Luque, sou professor de matemática do curso Exatas e hoje nós vamos ver mais uma dica. Vamos nessa? A nossa dica de hoje é uma ideia de geometria plana no quesito hexágono regular. Então vamos dar uma olhadinha aqui. No nosso hexágono regular, nós temos uma circunferência que está circunscrita a ele e temos uma circunferência que está inscrita a esse hexágono também. Significa então que o meu hexágono ele é um polígono de 6 vértices, 6 lados, e todos os vértices eles estão ali coincidentes ao comprimento da circunferência externa, tá certo? Isso que indica a ideia de inscrição. Para uma figura estar inscrita a outra, há que tenha a necessidade de que todos os vértices dela toquem então no comprimento da externa, tá certo? Ou no caso dos lados. A circunferência interna possui também 6 vértices que estão tocando no nosso polígono externo, que seria o hexágono naquele caso ali. Nós já vimos que a circunferência é um polígono de infinitos vértices e infinitos lados, tá certo? Bom, quais são as propriedades que estão ali regendo aquela ideia de inscrição e circunscrição daquelas circunferências? Bom, primeira coisa, a área de um hexágono, que é ideia do Enem, que vai te pedir lá, é constituída de 6 vezes a área de um triângulo. Se você reparar pelos tracejados, eu tenho 6 triângulos internos aqui, essa ideia do hexágono. Eu tenho 1, 2, 3, né, de toda essa parte, 4, 5, 6. São, então, 6 triângulos equiláteros que constituem ali a ideia hexagonal. Então, eu vou ter 6 vezes a área desse triângulo, a área que nós já conhecemos. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É claro que nós podemos fazer aqui uma simplificação entre 6 e 4, tornando a ideia, então, 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3. No entanto, não é interessante que a gente decore assim, não. É melhor que nós decoremos dessa forma. Vamos acertar o exercício da mesma forma, tá certo? E é ao menos uma fórmula a ser decorada, pois se você já decorou do triângulo, tá tranquilo. É só saber que o hexágono regular é constituído, então, de 6 triângulos equiláteros. Fácil demais. Bom, ainda assim, existe aquela nossa fórmula geral para as nossas figuras. Um semiperímetro vezes um raio interno, tá certo? O que é o semiperímetro mesmo? A palavra semi é aquele prefixo que significa metade. Perímetro é a soma de todos os lados, dado por uma ideia de 2π. Se eu tenho que 2π é igual a 6 lados, porque um hexágono é um hexalátero, possui 6 lados, se eu sei que o perímetro é igual a 6 lados, eu sei que o semiperímetro é a metade disso, ou seja, 3L. Se eu tenho semiperímetro e tenho raio da circunferência, eu consigo então determinar a área do meu hexágono. Como o raio da circunferência inscrita é coincidente à apótema do nosso hexágono, nós podemos dizer então que a área do hexágono valerá semiperímetro vezes raio, ou no caso, 3L vezes A. Tá certo? Bom, Bruno, mas afinal de contas, o que seria a apótema do hexágono? A apótema do hexágono, ela é coincidente à altura do triângulo aqui, ó, desse triângulozinho equilátero. A altura do triângulo equilátero, nós já vimos que é L, raiz de 3 sobre 2. L somente, pois é um comprimento, dado em quilômetro, hectômetro, aquelas nossas dimensões em escala que nós já conhecemos, tá certo? Bom, então esse triângulo equilátero, ele possui uma altura que será coincidente à apótema, que é coincidente ao raio da circunferência. Então aqui a gente pode pensar várias coisas. O mesmo segmento pode determinar para a gente a altura de um triângulo equilátero. Esse mesmo segmento ele pode determinar a apótema de um hexágono regular. Ou ele pode simplesmente representar o raio de uma circunferência inscrita a esse hexágono. Tranquilo demais? Bom, e olha o que acontece. Do centro até o vértice B, ou C, ou D, E, F ou A, nós vamos ter o lado de triângulos. Esses lados, por serem triângulos equiláteros, possuir a mesma distância do lado do nosso hexágono, o mesmo comprimento, tá certo? Uma outra ideia interessante é que do centro até um desses vértices, qualquer um deles, nós vamos ter também o raio da circunferência circunscrita. Então, até agora, eu tenho raiozinho, tenho apótema, tenho lado e tenho raiozão. E o raio da circunferência é dado pelo lado, né, pela mesma distância, o mesmo comprimento ali de cada segmento de reta. Tá certo, galera? Muito simples, muito fácil.
botei aqui pra gente um quadro resumo. Essa é a dica da dica de hoje. Nós já vimos triângulo, nós já vimos o quadrado, e se você está acompanhando as dicas, agora nós estamos no hexágono. Você reparou que em todas as dicas o raio da circunferência inscrita era igual à apótema? Então, tanto o triângulo, quanto o quadrado, quanto o hexágono vão possuir apótemas iguais a R, raio da circunferência. Nada mais é do que uma definição já imposta para vocês, tá certo? Bom, Bruno, e o lado? O lado do triângulo, em função do valor da apótema ou do raio inscrito, será 2R raiz de 3. Do quadrado, 2R. E do hexágono, 2R raiz de 3 sobre 3. É fácil observar que em todos eles eu possuo 2R, 2R e 2R. Aí eu te pergunto, qual é a imagem dos arcos notáveis na tangente? Não é? Qual é que é? Não era raiz de 3 sobre 3 para 30 graus. Não era 1 para 45 graus. E raiz de 3 para 60 graus? Um triângulo equilátero não possui seus lados iguais a 60 graus? Então é bom a gente lembrar disso. Se o triângulo possui 60 graus como ângulo interno dele, cada ângulo interno valendo 60 graus, eu sei então que a representação da tangente de 60, ou seja, de um domínio de 60 graus, vai me gerar uma imagem de quanto, galera? Raiz de 3, muito fácil. No quadrado, a gente vai lembrar então de uma decrescência agora, tangente de 45, 1, e olha ali, ó, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Aí fica fácil demais. É ou não é? Olha como é que fica fácil. Olha o nosso exemplo ali. Calcular a medida do lado e do apótema do hexágono regular circunscrito. Significa então que ele está fora. A uma circunferência de raio igual a 12 centímetros. Significa que a circunferência está dentro desse hexágono. Bom, se a circunferência está dentro do hexágono, a gente está olhando para a circunferência laranja. É ou não é? Significa então que o raio ou apótema que ele está perguntando é igual ao raio inscrito da circunferência. O raio já foi dado, 12. Se nós usarmos aqui o nosso quadrinho, quanto é que é a apótema? A apótema do hexágono é R. A igual a R igual a quanto? A 12 centímetros, muito fácil. Agora vamos ver o lado. O lado é dado pelo quê mesmo? Pela ideia de 2R raiz de 3 sobre 3, porque a gente faz a ideia da tangente, lembra? 60, 45 e 30. 60 graus, raiz de 3. 45, você sabe que é 1. E aqui, raiz de 3 sobre 3. Então ficou fácil demais. Você já sabe então que o lado do hexágono que ele está pedindo será 2 vezes R vezes raiz de 3 dividido por 3. 2 vezes 12 vai dar então 24, dividido por 3 vai dar 8. 8 raiz de 3 centímetros. É claro que na hora do Enem você não vai resolver desse jeito. Você não vai multiplicar para depois dividir. Não, fração é para te ajudar. Então a gente sempre simplifica o máximo que der. Como é que a gente faria isso então? 2 vezes 12 sobre 3. 12 dividido por 3 me gera aqui uma resposta de 4. 4 vezes 2, que dá 8 raiz de 3. Eu sei que é muito simples, mas na hora do Enem isso te ajuda demais, pois às vezes as contas são muito grandes. Tá bem, galera? Bom, então é isso. Me acompanhe então nas próximas dicas. A gente se vê por aí. Valeu, um grande e forte abraço.